vídeo rápido aqui só para trazer de forma um pouco mais visual o que a Nutriz aí se propõe a fazer, né, como plataforma para auxiliar, ajudar, facilitar a gestão e organização aí do dia a dia do nutricionista. O foco aqui não é fazer plano alimentar, não é ter interface com o paciente, de receber as fotos, essas coisas. Já tem outros sistemas que fazem isso muito bem. O foco aqui é conseguir auxiliar realmente é esquecer um pouco o paciente, tá, é olhar para o nutricionista, é cuidar da rotina e facilitar a rotina do nutricionista. Acho que aqui explicando a home já vai ficar bem claro o que o sistema se propõe a fazer. Então iniciando aqui, tá, a gente tem basicamente esse primeiro bloco de pendências. Essa aba home, ela é uma aba para olhar todo dia, tá. Ela deveria estar, 100% mapeada pelo nutricionista, e essa parte de pendências em específico deveria ser zerada todo dia, né, deveria ficar limpa todo dia. Por quê? Aqui só vão vir as pendências que não deveriam acontecer, vamos dizer assim. Então, exemplificando, pô, tem uma consulta hoje que ainda não foi confirmada, ou tem uma consulta amanhã que ainda não foi confirmada, tem um pagamento que ainda não foi feito. Então, o plano já começou, né? O acompanhamento nutricional ele já começou, mas o pagamento ainda não foi recebido. Isso também levanta uma atenção. Então, é coisa de 5, 10 minutinhos para conseguir ir passando pendência por pendência para zerar essa lista, tá? Aqui, além disso, vai ter casos de lembrete, por exemplo, tem um plano trimestral, o paciente já fez uma consulta e aí não marcou a segunda. Vai te lembrar de quando marcar a segunda consulta, de acordo com os prazos que você vai definir lá na frente, eu vou mostrar isso depois. Então vai vir esse lembrete também de marcar a consulta com o paciente. Eh, então a ideia é conseguir realmente não deixar esquecer de nada, sabe. Além disso, tem uma parte de aniversários, mais simples, mas que é importante, né, dar parabéns aí nunca é demais. Traz uma visão de próximas consultas, então traz as próximas com o status dela, né, se está agendado, se já está confirmada, e com o modelo, né, se é presencial ou online. Então aqui, por exemplo, a Fernanda Lima, que tem uma consulta amanhã, que está agendada, ou seja, ela ainda não está com status de confirmada, é exatamente esse alerta que está acontecendo aqui pra gente, tá. E traz também, mega importante, a quantidade, né, e quais são os acompanhamentos vencendo em 30 dias. Então aqui nesse caso a gente tem 2, lembrando que todos os dados aqui são fictícios, tá, então até tem uma coisinha ou outra que não faz muito sentido, mas é só mesmo para ficar mais visual. Então aqui a gente tem 2 acompanhamentos nutricionais vencendo nesses 30 dias, o da Ana em 8 dias e o do Carlos em 21, e a gente não pode deixar isso aqui passar, né, então é importante tanto para o controle, para a rotina, para entender se ainda tem que dar suporte ou não para aquele paciente, mas também e principalmente para conseguir renovar esse paciente, né. Então você vai ter 30 dias para pensar na melhor forma, no melhor timing para renovar esse paciente. Depois a gente tem uma parte do painel que é um dashboard simples, mas que dá para tirar muita coisa legal daqui, que vai trazer total de acompanhamentos e quantos estão ativos, pacientes, consultas, a taxa de retenção ali dos seus acompanhamentos. Ele traz esse gráfico mega interessante com a evolução de acompanhamentos e consultas. Então, quantos acompanhamentos aqui de azul e quantas consultas de verde você realizou, né, por mês aqui. Então, dos acompanhamentos, no caso, são novos acompanhamentos, né, que foram fechados naquele mês e de quantas consultas você realizou naquele mês. E isso ainda traz um comparativo com as metas, tanto dos novos acompanhamentos quanto das consultas. Essas metas você vai cadastrar por aqui, tá? Então você consegue cadastrar as metas de receita, novos acompanhamentos e quantidade de consultas por mês, para ficar bem legal. Traz os acompanhamentos por plano. Aqui você consegue ver eh, qual plano você está fechando mais, qual você está fechando menos, até para você conseguir induzir mais para um, induzir mais para outro, de acordo com a sua estratégia de crescimento. E a origem dos pacientes também pelo mesmo motivo, né? De onde esses pacientes estão vindo. Eh, Pô, gastei esforço fazendo tráfego aqui, está compensando? Está vindo paciente do tráfego? Isso também dá uma facilitada para enxergar isso tudo. Beleza. Para a home e para o painel funcionarem, o que você, como nutricionista, tem que preencher aqui dentro da plataforma? Coisa simples, tá? Basicamente, você vai fazer o cadastro dos pacientes, né? Então, informações básicas, nome, CPF, data de nascimento, essas coisas. Eh, a fonte que ele veio, por exemplo. Você tem a oportunidade de cadastrar as fontes que você quiser, tá? Então, isso é tudo personalizável. As tags também, então você pode cadastrar tags do jeito que você quiser, para conseguir filtrar isso depois e facilitar a sua organização também. Então é basicamente esse cadastro simples, vou passar mais por cima, tá? O cadastro
plano/pacote aqui, que basicamente você coloca o nome, o tempo total daquele plano, a quantidade de consultas que tem nele. Então, para a gente simular um aqui, vamos fazer um plano trimestral com 3 consultas, né, acho que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Eh, Qual é o intervalo médio entre as consultas que eu pratico aqui? Ah, é de 30 dias. E eu quero ser avisado 5 dias antes, eh, desse intervalo médio. Então, por exemplo, o que que ia acontecer aqui? Quando completasse 25 dias da última consulta que esse paciente fez, ia aparecer o alerta lá na home para marcar uma nova consulta, que já está na hora de marcar, já que o intervalo tem que ser de 30 dias, é um intervalo médio aqui, claro, né, mas ele já vai alertar para não deixar passar, caso não tenha sido marcada essa consulta antes. E aqui também se cadastra o preço padrão desse acompanhamento, tá, desse plano, na verdade, desculpa. Você pode ativar e inativar os planos depois, isso é tranquilo. E aí a gente entra na segunda parte, talvez mais importante aqui do do sistema, que é a parte dos acompanhamentos nutricionais em si. O que que é o acompanhamento, tá? O que que a gente chama de acompanhamento aqui? É a junção de um paciente com um plano. Então a Maria aqui, por exemplo, fechou o plano básico, ela inicia um novo acompanhamento. A gente preenche então essas informações, a data de início daquele plano, ele já calcula a data de fim e já puxa o valor financeiro daquele plano. Ah, mas eu dei 10% de desconto. Não tem problema, a gente consegue editar esse valor. Então, se deu 10% de desconto, ficou 720. Você já marca se você recebeu ou não esse valor, exatamente porque é isso que vai gerar o alerta lá dos pagamentos. E ele já gera os slots de consulta que você não precisa preencher agora. Se você já marcou todas, você pode preencher. Se não marcou, você vai ter oportunidade de preencher isso depois, tá? Eh, Aqui, basicamente, a gente tem 3 visualizações: cards, tabelas e timeline, tá? Os cards vai ser essa visualização aqui, que é a padrão, para você conseguir ver algumas informações, quantos dias ainda faltam de acompanhamento, quanto tempo tem da última consulta realizada, né? Então, aqui de exemplo, porque esses 2 de cima não tiveram consulta realizada ainda. Qual é a próxima consulta, ele traz alguns alertas aqui também, então, ó, a última consulta já foi marcada, já considerar a renovação, porque às vezes você pode fazer o pitch ali da renovação nessa última consulta, que no caso do Carlos aqui é dia 15/9, por exemplo, né, 15 de setembro. Então ele já traz alguns alertas ali quando tem. Por aqui você edita também essas informações todas, tanto de consultas quanto as informações do acompanhamento, caso algo mude, tá. Eh a gente tem a visão de tabela, que deixa talvez de forma mais simples, mais bem organizada aqui, mas é a mesma coisa. E a gente tem a visão de timeline, que é mega interessante, que traz de forma bem visual quando esses acompanhamentos estão acabando, né. Então dá para pegar, pô, às vezes vai ter um mês que tem vários acompanhamentos acabando, e aí é interessante fazer uma renovação em massa, né, um plano ali, uma campanha de renovação, não sei. Mas traz de forma bem visual também, mostra um pouco da saúde dos seus acompanhamentos também ao longo do tempo ali. E por fim, para facilitar, né, para ajudar e finalizar o combo de organização, a ideia é conseguir matar de uma vez por todas o fantasma do financeiro aí, que todo mundo sabe que tem que controlar e ninguém controla, é sempre difícil, tem que ficar fazendo muito lançamento. Qual é o esquema aqui? Basicamente, o lançamento de receita de consulta você não precisa fazer, porque você já falou lá no acompanhamento quanto o cliente te pagou, então isso já vem de forma automatizada. E você tem a oportunidade de controlar as despesas aqui também. Não só as despesas do seu consultório, mas as despesas pessoais também, para não precisar de um outro sistema para fazer esse controle completo. Então aqui você consegue criar as categorias de acordo com o que você quiser. Traz uma visão geral de receita, despesa e lucro, margem, preço médio de consulta, traz um acompanhamento das receitas dos últimos meses, também comparativo com a meta, traz os gastos por categoria, simples para conseguir realmente focar no que importa, tá? E o cadastro aqui é bem simples também, não tem muito mistério. Então, tipo, se é receita ou despesa, descrição, o valor, botar aqui R$ 100, por exemplo. No tipo do lançamento, isso aqui é mega interessante. Se você fez uma compra parcelada, você não precisa lançar aquela compra todo mês. Você lança ela como uma compra parcelada aqui. Então, comprei em 6 vezes alguma coisa. Você pode até informar tanto o valor total quanto o valor da parcela, isso fica a seu critério. E as categorias, de novo, 100% personalizáveis, tá? Então, quero criar uma nova categoria, fica à vontade, crie e preenche a data, envia a despesa e tá tudo certo, vai atualizar aí o dashboard. De forma geral é isso, a ideia é realmente conseguir auxiliar e matar essas dores aí de uma vez por todas.